A paz do Senhor? Amém. Todo mundo feliz, abençoado? As pessoas deveriam. Gente, mas é muito bom a gente se encontrar. Eu sei que podia ser mais vezes. Eu sei que às vezes eu mesmo fico em falta, né? Gilmar vem puxando a minha orelha aí. Mas eu prometo, Gilmar, que uma hora eu vou tomar desse chá e vou conseguir no fim de semana ter mais tempo para poder aproveitar. Com certeza. Chama quem? Aprender com o Reginaldo? Reginaldo é bom nisso? Tá bom, mas eu curso com você, Reginaldo. Bom, gente, o tema de hoje, solução. Nós estamos aí, literalmente, às vésperas do Ano Novo. Né? Para os judeus, o Ano Novo foi há 2 semanas atrás. Nós já estamos, outubro já está acabando, já é novembro, já é Natal, já começa de novo o ano. E aí você pode estar precisando resolver algumas questões que desde a virada do ano você não conseguiu. Você não encontra o motivo, nem a razão, nem a solução que está atrapalhando e impedindo a sua felicidade. E a ideia é que a gente dê uma sacudida hoje e que você consiga encontrar o elemento de solução que está faltando na tua vida, para que você possa então virar esse ano com chave de ouro. Se a gente fizer a conta que Deus fez o mundo em 6 dias, se a gente dividir daqui até o fim do ano, quantos 6 dias vão dar? Dá para construir um bando de ano, né? Um bando de mundo, né? Então, dá para a gente fazer muita coisa. No início, a presbítera Solemar leu o Salmo 34, e o Salmo 34, ele é um salmo que clareia, ele é um salmo que traz o ponto de solução. Então, desde já, você já fica sabendo que se você precisa encontrar uma solução para alguma dúvida, para algum questionamento, faça o Salmo 34 com carinho. Faça o Salmo 34 prestando atenção. Faça o Salmo 34 várias vezes durante o dia, durante vários dias. E você vai conseguir um ponto de equilíbrio para encontrar a solução que você busca. Eu costumo dizer, e às vezes algumas pessoas ficam até condenando, eu costumo dizer que a Bíblia é um manual de soluções, é um manual de sobrevivência. E o Salmo 34 ele faz parte de uma série de práticas, de uma série de tratamentos, de uma série de situações que a gente tem que usar para encontrar respostas. E o Salmo 34 facilita o encontro das soluções. E aí a gente começa então falando de solução para entender o que é solução. Solução pode ser para um problema, para uma questão, para uma dúvida. Solução, se a gente for buscar no dicionário, é fórmula ou ideia para resolver algo, para resolver alguma coisa. E existe um provérbio chinês que diz assim: se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque tem solução. Agora, se o problema não tem solução, também não esquente a cabeça, porque não tem solução. O problema é que mesmo com solução ou sem solução, a gente faz questão de esquentar a cabeça. A gente esquece, e quem esquece de esquentar a cabeça é só o palito de fósforo. A gente faz questão de viver a síndrome do palito de fósforo e esquentar a nossa cabeça. E se você prestar atenção, quando o palito de fósforo esquenta a cabeça dele, ele perde a cabeça. Né? E a maioria das pessoas hoje em dia tem perdido a cabeça. Muitos dos acidentes que a gente tem visto na rua, muitos dos acidentes com carro, com motos, com ônibus, com veículos de uma forma geral, os pedestres entrando nas vias sem prestar atenção, justamente por excesso de preocupação, por excesso de problemas, por falta de não conseguir encontrar as soluções. Agora, existe forma, existe conceito, existe. O problema é que às vezes a pessoa está tão preocupada, tão nervosa, tão chateada, tão cansada, que ela não se dá o luxo de parar para respirar. O primeiro passo para você resolver qualquer situação é parando para respirar. Seja qual for a notícia, seja qual for o problema que se apresentar na sua frente, o primeiro passo é parar
e respirar. Uma vez que eu paro, uma vez que eu respiro, eu me reorganizo, eu junto as minhas forças e aí eu posso levantar e posso sair em busca de resolver, posso sair em busca de agir com a solução. Mas, já que nós estamos falando do Oriente, no Japão, o japonês ele tem uma parte técnica muito adiantada com relação à administração. Os japoneses, eles conseguem sair do nada e quando você menos espera, eles já estão construídos novamente. O Japão já foi destruído várias vezes e por várias vezes ele se levanta e eles têm isso como disciplina, como caráter, como força, porque eles utilizam algumas técnicas. E dentro das técnicas administrativas de buscar solução, encontrar soluções, os japoneses criaram uma coisa chamada MASP. MASP não é o Museu de Arte de São Paulo. MASP é nada mais, nada menos do que um método de análise e solução de problemas. Uma coisa que os japoneses são muito metódicos. Vocês já devem ter reparado, né? Eles têm técnica para tomar chá, eles têm técnica para comer, eles têm técnica para fazer tudo, porque dentro da técnica eles entendem, e isso é a mais pura verdade, que dentro da disciplina e da organização o sucesso existe. E às vezes nós aqui no Ocidente, nós não costumamos avaliar e respeitar a questão técnica, a questão da disciplina, a questão da obediência, que faz parte de tudo isso. A gente costuma ensinar lá na Academia Terapêutica da Alma que ninguém vai ter sucesso sem ODO, organização, disciplina e obediência. ODO vai ser a base do teu sucesso. Você precisa ser uma pessoa extremamente organizada, precisa ser uma pessoa disciplinada e precisa ser uma pessoa obediente. E honesta. Honestidade é automática, né? Honestidade é automática. Honestidade faz parte do ser. Inclusive, parece que hoje é o dia da honestidade, não é hoje? Ou foi ontem? Ontem ou hoje, estava no Facebook. Todo dia no Facebook eles inventam uma data, né? Se eu não me engano, ontem ou hoje é o dia da honestidade. E aí, será que a gente precisa fazer uma festa toda vez que alguém tem um ato de honestidade? A gente faz uma festa, a gente endeusa essa pessoa? Não deveria ser uma coisa extremamente normal, né? Uma coisa comum para a gente, não é. Quando uma pessoa consegue devolver uma carteira com dinheiro, quando uma pessoa consegue ajudar um velhinho a atravessar a rua, quando uma pessoa faz alguma coisa na direção do outro, a gente faz uma festa. O que deveria ser extremamente normal. Os motociclistas, eles se dão com muita facilidade e protegem com muita facilidade uns aos outros. Mas a pessoa, se isso fosse estendido em todas as direções, será que às vezes nós, como motociclistas, nós ajudamos os que não são motociclistas? Será que nós estamos prontos para socorrer aqueles que não são motociclistas? Ou nós estamos fazendo o que muita gente está fazendo por aí hoje no Brasil, de separar-se em pequenos grupos e se proteger e achar que isso está indo do céu? Talvez a gente precise abrir, né, a nossa forma de ajudar, a nossa forma de compartilhar. Porque o motociclista, ele também é motorista, ele também é pedestre, ele também é pai, ele também é filho, ele também é irmão, ele é família, ele é profissional, ele é empresário, ele é tudo isso. Então talvez a gente precise começar a pensar que esse espírito de comunhão, de gratidão, de respeito, ele talvez tenha que ser trabalhado para expandir em todas as direções. A gente começar a pensar que todo mundo precisa de carinho, todo mundo precisa de apoio, todo mundo precisa de respeito. E talvez se a gente começar a sair do nosso meio, começar a expandir, isso fica bem mais fácil. Essa talvez seja uma das brigas entre eu e o meu presidente, porque eu sempre achei que, apesar de sermos um motoclube, nós precisamos estender isso para todas as pessoas que queiram e desejarem entrar nesse espírito, porque a gente precisa contagiar as pessoas, a gente precisa chamar as pessoas para serem mais cordiais, dar bom dia com mais facilidade, abraçar o outro, sorrir com mais facilidade. E nós, motociclistas, já temos isso, então vamos expandir isso para todo mundo. Eu acho que faz parte do nosso trabalho. Mas voltando ao MASP, que é o método de análise de solução de problemas, ele tem 8 passos. 8 passos que você pode usar na sua empresa
você pode usar na sua casa, você pode usar nos seus relacionamentos, você pode usar em qualquer questão. E os 8 passos são: primeiro, identificação. Você identifica o problema, define claramente o que é o problema. Segundo passo, observação. Você vai investigar aquele problema. Você vai olhar para aquele problema sem se envolver emocionalmente com esse problema. Porque se você for observar envolvido com o problema, você vai perder a questão. Você vai sentir dor, você vai ficar magoado, você vai ficar com medo, você vai ficar triste. Então, avalie o problema do lado de fora. Terceiro passo, analise, descobrir quais são as causas fundamentais do problema. Quarto passo, plano de ação. Você vai ter que identificar e criar um plano de ação para bloquear as causas fundamentais do seu problema. Daí nós vamos para a ação, que é colocar em prática o bloqueio. Vamos para a verificação. Vamos padronizar essa prática para quando acontecer de novo a gente saber usar. E por fim, nós vamos concluir. Nós vamos recapitular todo esse processo para ficar bem vivo no nosso coração e nós estarmos bem atentos. Mas isso é uma técnica japonesa. E se nós trouxermos uma técnica japonesa e colocarmos para aplicar diretamente aqui na nossa vida, sem nós sermos tão disciplinados, tão obedientes, ela não vai funcionar. Se você quiser utilizar o máximo, vai ser fantástico. Mas você vai ter que primeiro se tornar uma pessoa extremamente obediente, extremamente disciplinada. Nós vamos transformar isso num processo mais simples. Nós vamos pensar em 2 passos. Nós vamos trazer para cá, dando um jeitinho brasileiro, já dando aquela gambiarra para ficar bonitinho, nós vamos dar apenas 2 passos. E o primeiro passo é conhecer e entender todos os pontos e todos os fatos. Na Bíblia, no capítulo 18, no versículo 13 do livro de Provérbios, está escrito que todo aquele que responde antes de ouvir é estultícia e vergonha. Todo aquele que se precipita sem observar os fatos, todo aquele que se assusta do primeiro impacto, acaba cometendo um erro. Diante de qualquer situação, que foi que eu disse no início, pare e respira. Esse pare e respira vai permitir que você avalie todo o processo. Avaliando todo o processo, você vai ter mais facilidade de encontrar a solução. Então, nós vamos ver o quê? Solução é diferente de fugir. Pensa bem, quantas vezes você já fugiu de problemas? Quantas vezes o problema bateu na sua porta e você fingiu que não estava ouvindo, fingiu que não estava vendo? Quantas vezes você identificou uma situação ruim, identificou um problema, e aí você fala assim: não, mas eu vou virar por cima, eu vou conseguir vencer, sem estabelecer uma técnica, sem estabelecer um plano, sem estabelecer uma meta. Você sai na doida, continua na doida e vai bater a cabeça na parede, porque você não estabeleceu, você não verificou, você não parou para conhecer qual é o seu problema. Então, primeira coisa para encontrar a solução é não fugir. Não fugir. Na Cabala, eu já contei isso aqui. Na Cabala a gente identifica problema como sogra. Você não pode morar tão longe da sua sogra para que ela venha na sua casa de mala e cuia para passar 6 meses, e nem pode morar tão perto que ela venha de camisola. Você tem que manter a sogra numa distância razoável, em que você a visita, ela te visita, e você está sempre sabendo o que está acontecendo. Da mesma forma são os problemas. Você tem que manter os problemas numa distância em que você os observe e não finja que não está vendo. Quantas vezes você tem uma situação que você tem que pagar, ou que você tem que resolver, e você vai deixando, e quando você vai correr, já passou. Isso costuma acontecer muito com tal de PVA. A gente esquece de pagar o PVA, a gente esquece de pagar o IPTU, a gente esquece de pagar a conta de luz, a gente esquece que o banco fecha às 4 horas, a gente esquece que a gente tinha que fazer tal coisa. Isso acaba sendo padrão. Por quê? Porque nós estamos fugindo do problema, ao invés de buscar soluções.
para os problemas. Não é fugir, é se interessar. Não é fingir que não vê, é prestar atenção e analisar mesmo. E uma coisa que tem que ficar muito clara na nossa vida, na nossa cabeça: problemas não acontecem de repente. Não tem nada na sua vida que vai acontecer de repente. A única força, a única energia que pode agir de repente seria Deus. Mas mesmo assim Ele te avisa. Mesmo assim Ele bate e fala: ó, acabou. Ou, acorda, presta atenção. Ele manda aviso. Aí você faz questão de não ler os sinais. Você faz questão de não prestar atenção nos sinais. Quando você vê, aí você começa a sofrer com a síndrome do de repente. Não, de repente estava tudo bem, eu estava com a minha vida econômica, financeira. De repente eu me perdi. Mentira. Se você estivesse com a sua vida econômica e financeira organizada, você não teria se perdido, porque você estaria prestando atenção nos sinais. Ah, mas o Collor veio e arrancou tudo naquele plano Collor. Tem gente que até hoje culpa o Collor da miséria que vive. E os que ficaram ricos? E os que continuaram bem? E os que conseguiram sair? Por que eles são melhores do que os outros? Porque talvez eles sentaram, respiraram, avaliaram a situação e encontraram uma saída. Tem muita gente que diz que não tem mais nada para ser inventado no mundo e a todo instante se inventa uma coisa nova. Principalmente na questão de informática, os aplicativos, toda hora são criados aplicativos novos, toda hora se inventa uma coisa. Criaram o Messenger, a gente achava que era o MSN, era a coisa mais fantástica. Aí criaram o Orkut. Aí você falou assim: agora não tem mais nada para inventar. Aí criaram o Facebook. E aí, não, agora acabou. Não, aí inventaram o WhatsApp. Não, agora acabou. Aí vem o Instagram. E aí vem outra coisa. E vem uma coisa para melhorar. E vai melhorando, e vai aperfeiçoando, e vai criando. E você acha que já está tudo pronto. E para que serve isso? Para que serve esta avaliação desses pontos de criação constante? Serve para que nós consigamos entender que tudo tem solução. Tudo tem solução. O que você precisa, talvez, é aprender a dar um tempo nessa pesquisa. É aprender a dar um tempo na observação. Mas tudo tem resposta. Isso, na pior das hipóteses, nós vamos considerar que o que não tem remédio, remediado está. Então já tem resposta também do mesmo jeito. Você precisa se comprometer com a solução e não viver comprometido com um problema, como a maioria de nós vive atualmente. Existe uma técnica para quem está devendo muito, para quem tem muita conta para pagar. Existe uma técnica que a primeira coisa que você tem que fazer é pegar essas contas, botar num canto e parar de ficar somando elas todo dia. Porque toda vez que você soma as contas, você diz para você assim: estou ferrado. Toda vez que você soma, você diz: ai meu Deus, eu não vou dar conta. Toda vez que você soma a conta, você joga uma praga. Você é o profeta da miséria na sua vida. Então pega essas contas, coloque num canto e fale: em nome do Senhor, eu vou conseguir resolver tudo isso aqui. Pronto. E vai trabalhar. Você é o que pensa que é. Você é o que pensa que é. Então presta atenção no que você está fazendo com a sua vida e como você está fazendo com a sua vida. Você tem sido o profeta da solução na sua vida? Ou você tem sido o profeta da confusão e da miséria? Você tem entendido que a síndrome do de repente não existe? Você tem entendido que tudo tem hora, motivo, endereço, nome, CPF e RG? Até a sua doença, até a dor, a tristeza, a angústia, a amargura, ela tem um início. Ela teve um ponto onde ela começou e você está fingindo que não sabe. Porque talvez você tenha que resolver. Talvez você tenha que levantar da cadeira e pedir perdão para alguém. Talvez você tenha que levantar da cadeira e dizer para alguém assim: olha, eu errei, prometo que eu vou mudar, prometo que eu vou consertar, e se esforçar para daí para frente fazer diferente. Mas isso dá muito trabalho. Eu não quero fazer isso. Eu quero resolver isso tomando remédio. Pode tomar todos os remédios que existem no mundo.
Hoje tem remédio para depressão, tem remédio para pânico, tem remédio para quem tem déficit de atenção, e eu honestamente falo para vocês que eu não acredito que eles funcionem. Eu não acredito que eles funcionem. Eles enganam bem, enganam muito bem. A grande solução está em você. O resultado positivo está no seu coração. Você tem que se levantar. Você tem que se dispor a... Eu quero a solução para a minha vida. Eu estou disposto a ter trabalho por mim e comigo. Porque tem gente que não está disposto a ter trabalho. Tem gente que quer ficar em casa e receber do cheque no fim do mês. Tem gente que está esperando cair do céu. Tem gente que está em casa esperando um reconhecimento público de tudo que ele faz. E eu vou lhe dizer que isto não vai acontecer. Não vai acontecer. Você vai ter que levantar, você vai ter que fazer pelo outro, você vai ter que se esforçar muito mais e se dar muito mais para que as pessoas te reconheçam, para que as pessoas vejam o seu valor. E se você tentar enganar, se você fingir que você está sendo maravilhoso, se você fingir que você está indo na direção do outro, vai ser por muito pouco tempo e você vai ser descoberto. Na Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Sr. Winston Churchill, dizia: qualquer um pode enganar muitas pessoas. Qualquer um pode enganar muitas pessoas por algum tempo. Mas ninguém vai conseguir enganar muitas pessoas por todo o tempo. E não vai mesmo. Você não consegue nem se enganar, quanto mais querer enganar o outro. Então, se nós precisamos buscar soluções para problemas nas nossas vidas, se nós precisamos buscar soluções para qualquer situação, nós estamos vendo então que o primeiro passo para tudo isso é que nós nos coloquemos na condição de conhecer e entender o problema, sem fugir dele. Nós vamos enfrentar. Por que é que eu não estou dando certo? Por que aquilo que eu projetei não está acontecendo? Procure ajuda, procure aconselhamento. Se você não consegue sair do buraco, peça ajuda. Agora, cuidado para quem você vai pedir ajuda. Pedir ajuda para quem está no buraco não vai resolver. Peça ajuda para quem está do lado de fora do buraco. E não pense que não existe ninguém para te ajudar. Existe sim. Existe muita gente nesse mundo disposta a ajudar. O que falta é coragem de levantar e caminhar na direção dessas pessoas, porque elas não vão te achar. Elas não vão acreditar que você está com problema. Na sua igreja, o seu padre, o seu diácono, aqui na sua igreja, o seu presbítero, o seu pastor, está todo mundo disposto a te ajudar. Mas o problema também é que às vezes você chega igual um pata de elefante, estragando tudo, e você quer a solução naquele momento. Você tem anos sofrendo com uma determinada situação. Aí você chega no pé do aconselhador, no pé do seu coach, e quer que ele resolva para você em 5 minutos. Isso não funciona desse jeito. E o segundo passo, você tem que permitir que as orientações recebidas sejam aplicadas. Porque não adianta nada você buscar um conselho, buscar uma orientação, estudar e não colocar em prática. Porque a maioria das pessoas tem sofrido, tem apanhado e não tem achado as soluções porque elas se acham acima do bem e do mal. Elas se acham conhecedoras de tudo. Elas se acham aquelas pessoas que eu sei, então não vem não. Pode deixar que eu vou quebrar a cara, mas o problema é meu. Você precisa entender de uma vez por todas que quando você cai, você nunca cai sozinho. Você precisa entender que quando você cai, você leva no mínimo 5 pessoas com você. A responsabilidade de se manter em pé é muito grande. A responsabilidade de ficar sendo um exemplo é muito grande. Tem no mínimo 5 pessoas focadas em você. Se você está fazendo besteira, eles estão aprendendo isso com você, estão se inspirando em você. Se você está agindo corretamente, eles estão se inspirando em você. Eles estão tendo você como exemplo. E se você cai porque você é cabeça dura, se você cai porque você não prestou atenção nos sinais,
se você cai porque você pensa que você é o Todo-Poderoso, se você cai porque você pensa que você é maior que Deus, você vai levar essas pessoas junto com você. Isso é na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na sua vida profissional, em todos os campos da sua vida. Isso acontece desse jeito. Segundo passo que você precisa ter, nós dividimos em 2 passos, né? O primeiro passo é a verificação, o segundo passo é manter a mente aberta para novas ideias. Será que você tem a sua mente aberta para novas ideias? Será que você aceita novas ideias? Eu, por muito tempo na minha vida, fui muito resistente a novas ideias. Muito resistente. Eu acho que até hoje ainda tem um ranço aqui que acaba me atrapalhando, mas eu tenho vigiado isso muito, eu tenho observado isso muito na minha vida. Porque eu sou uma vítima de não estar aberto para novas ideias. E como isso é triste, gente. Você não quer crescer por medo de crescer. Você não quer crescer porque você não aceita as mudanças. Você não quer crescer porque você acha que o único jeito que existe é o seu. Você nem sequer se dá o trabalho de investigar para pensar se do outro jeito é melhor. Você vive a vida inteira de cara feia. Aí alguém diz para você assim: "Oh, sorria." Não, não vou sorrir. Eu sou sério assim mesmo. Tenta pelo menos. Uma coisa que eu aprendi, que tem servido muito na minha vida, é que eu não sou obrigado a seguir ninguém. Eu não sou obrigado a acreditar em nada que ninguém fala. Mas eu me obrigo a testar tudo que as pessoas me falam. Eu me obrigo a colocar em observação tudo que as pessoas me falam. E aí eu tiro as minhas conclusões. Eu não vivo como a Maria vai com as outras, que o outro fala e ele segue. Mas eu vou observar, vou colocar isso na minha vida, vou colocar em prática e vou fazer. E aí, se foi bom para mim, se foi bom para minha família, com toda certeza vai ser bom para a humanidade, e eu vou colocar em prática na minha vida. E isso tem me feito mudar. Isso tem me ajudado muito a crescer. Observar. E eu costumo dizer, se uma pessoa neste mundo fizer qualquer coisa que eu acho interessante, eu também dou conta de fazer. Pensa nisso. Às vezes você está parado no tempo, parado no espaço, achando que você não consegue melhorar a sua vida profissional, achando que você não consegue mudar a sua vida emocional, mas se alguém conseguiu, você consegue também. Qualquer coisa que alguém tenha conseguido, você consegue também. E eu tenho provado isso na minha vida. Eu tenho estabelecido metas para mim e tenho seguido essas metas e tenho alcançado essas metas. E eu aconselho a você a fazer isto por você, caso você não esteja fazendo. Caso você não esteja estabelecendo metas para você. Então vamos abrir o nosso coração para novas ideias e a gente vai buscar um aval novamente no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 15. E em Provérbios 18:15 diz assim: "O coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca conhecimento." Ou seja, o tempo todo eu estou aberto. O tempo todo eu estou aberto para novas ideias, eu estou aberto para novas soluções, eu estou aberto para novas opções. Às vezes eu estou batendo em ferro frio, eu estou batendo no mesmo lugar, eu estou insistindo, eu estou persistindo e a coisa não está dando certo. Será que não está na hora de mudar a técnica? Será que não está na hora de mudar a ferramenta? Será que não está na hora de mudar o ferro? Ou eu vou continuar batendo naquele ferro? Como é que você está fazendo na sua vida? Como é que você está fazendo com a sua vida nos seus objetivos? Não, eu cismei que o caminho é esse. E aí você está andando, e está levando cipuada. Está andando, e está caindo. Está andando, e está penando. Está andando, e está sofrendo. Não está na hora de verificar isso não, gente? Errar é humano. Insistir no erro é desumano. Você tem que parar de querer continuar no sofrimento. Essa é a grande inspiração que vai te fazer achar as soluções para a sua vida. Já pensou? Você tem um emprego, nesse emprego você não consegue prosperar. Por que você não prospera?
Eu não prospero porque eu já emperrei, então eu não dou o meu melhor. Não, eu já prospero porque eu emperrei, eu não gosto do meu chefe. Não, eu não prospero porque aquele emprego. Aí você começa a maldizer o emprego. Cara, pede demissão e sai disso. Porque você vai ter que mudar totalmente. Você não está disposto a mudar. Você não está disposto a mudar. Eu tenho conseguido reorganizar a vida de tantas pessoas com a simples condição delas passarem a respeitar o chefe no emprego. E aí você transfere isso para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua família. Transfere isso para a sua igreja. Muitas pessoas estão brigadas com Deus. Muitas pessoas não estão dando o seu melhor para Deus. Muitas pessoas não estão fazendo o que elas podem fazer para Deus, porque elas brigaram com o pastor A, com o pastor B, ou com o pastor presidente da sua igreja, porque elas não estão aceitando a forma como o pastor está conduzindo. Pensa bem, se nós sairmos daqui agora e formos ali para aquela rua, e quando o ônibus passar, nós dermos sinal e o ônibus parar, nós entrarmos dentro do ônibus, e o motorista estiver dirigindo de forma errada, vai adiantar você brigar com o motorista? Vai adiantar você xingar o motorista? Não. Você vai ter que pegar o telefone da empresa, ligar para a empresa lá, olha, o motorista tal, do ônibus tal, estava fazendo besteira, estava fazendo uma coisa errada, ele me maltratou, e o dono da empresa vai tomar providência. Se você está brigado com o seu patrão, você vai ter que buscar ou o chefe dele, ou você vai ter que se dispor a aceitá-lo se o emprego for bom, ou então você vai ter que buscar um novo emprego. Se você está brigado com seu padre, com seu pastor, com seu líder religioso, você vai ter que conversar com Deus, que ele vai resolver. E não adianta você mudar de igreja, o problema vai te acompanhar. Você não foi aceito nessa igreja, você não vai ser aceito na outra, porque o problema não é a igreja, não é o pastor, é você. Se você tem problemas com o seu pai, você vai ter problemas no seu trabalho. Se você tem problemas na sua casa, você vai ter problemas na sua família. Se você não soube lidar com seu pai e com a sua mãe, você não vai lidar com a sua esposa, nem com seu marido, nem muito menos com seus filhos. Porque o problema não está fora, o problema está dentro. E eu ouso dizer para os senhores e senhoras que a solução de qualquer problema que você tenha, seja ele de ordem física, emocional, espiritual ou intelectual material, está em acalmar o seu coração. Você precisa aprender a acalmar seu coração. A inquietude do seu coração faz você ficar cada vez mais nervoso, cada vez mais agitado, cada vez mais chato, cada vez mais implicante e cada vez mais distante do alvo. Eu aprendi com o pastor Wesley que pecar é errar o alvo. E quando você não está achando a solução, você está pecando. Quando você não está sendo próspero, você está pecando. Quando você não está sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, você está pecando. Quando você está sendo um péssimo funcionário, você está pecando. Quando você está sendo um péssimo membro de motoclube, você está pecando. Quando você está sendo um péssimo dirigente de motoclube, você está pecando. Por quê? Porque você está errando o alvo. Chega de errar o alvo. Chega de fazer besteira. Deus quer que nós acertemos. Ao contrário do que muita gente pensa, a gente não está aqui para sofrer, gente. A gente está aqui para aproveitar todas as maravilhas que Deus fez. Porque no final da criação, no sexto dia, Deus viu que tudo era bom e foi pescar. Passou o sétimo dia pescando. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha feito o melhor, que ele tinha dado o seu melhor e que tudo aquilo ali era maravilhoso. Mas não. Nós continuamos achando que nós somos muito melhores que Deus, porque a gente dá pitaco na seleção brasileira, a gente dá pitaco nos partidos políticos, a gente dá pitaco na criação de Deus. Deus fez a abelha, o diabo fez o marimbondo e a gente vai fazer o quê? Nós vamos criar alguma coisa aí para juntar, né? A gente vive querendo juntar as coisas.
atenção, gente. A solução está no seu coração. Você pode mudar toda essa história. Você vai ter que vencer os seus bloqueios mentais. Vencer os bloqueios mentais é vencer a estreiteza de visão. Você tem que ter uma visão mais ampla. Você tem que enxergar de ponta a ponta. Tem que parar de usar aquele negócio que o cavalo usa. Lembra? Como é que chama aquilo? Não, a cabeça não. Tapa-olho, né? E o cavalo só pode olhar para frente. Tem que tirar aquilo, gente. Você tem um ângulo de visão aqui, ó, bem aberto. E você tem que passar a olhar no campo todo. Você tem que parar de olhar para o problema, ver o problema e morrer no problema. Quando vier o problema, olha para o lado para ver para onde é que você vai sair, para ver qual é a solução. Você tem que ter atenção nos detalhes. E você tem que sair da mesmice. Saia da mesmice. Os casamentos que não têm dado certo, os casamentos que têm caído, as uniões que estão se desmanchando, é porque um quer ser melhor que o outro, um quer ser maior que o outro, nenhum dos dois aceita mudar, nenhum dos dois aceita a correção e ninguém dobra o joelho. Ninguém dobra o joelho para lembrar que existe uma força maior, existe um Deus poderoso que está pronto para ajustar todas as coisas. A gente acha que não, eu estou contra. Não, ela vai amansar. Não, ele vai amansar. Não, não amansa não, gente. Só piora. E piora muito. Eu tenho muita pena dos casais que se desfazem. Eu tenho muita pena dos casais que se desmancham. Porque eles vão continuar se desmanchando, eles vão continuar se desfazendo. Porque quando desmancha um casal, na progressão geométrica, no próximo mês são 2 casais que vão sofrer. Depois são 4, depois são 8 e assim por diante. Porque esse bichinho é um câncer. E ele vai tomando conta. E qual é o bicho? O bicho se chama-se: eu não quero solução. Eu não quero achar uma solução. Eu quero ser um problema. Eu quero ser um problema porque eu adoro ser pobrezinho, coitadinho, miserável, em que todo mundo vem atrás de mim e pergunta: o que foi que aconteceu? Está precisando de ajuda? Oh, você tem que ser o ajudante. Você tem que ser o ajudador. Deixa de ser miserável. Muda a sua vida. Esse negócio de ficar mudando lá fora não resolve, não. Muda seu coração. Está na hora de acordar. Deus quer você feliz. E a comunidade a qual você pertence, a comunidade a qual você faz parte, precisa de você antenado com soluções, antenado com criatividade, antenado com Deus. E aí você me pergunta: o que eu vou fazer para abrir a minha mente? A Bíblia diz que tudo aquilo que eu quiser, eu posso pedir. Basta bater e a porta vai se abrir. Basta pedir e me será dado. A Bíblia diz que quando eu precisar de sabedoria, basta eu pedir para Deus. Ele vai me dar de graça e vai me dar de forma abundante. Então pensa bem. Você não está bem no emprego, você não está bem na sua casa, você não está feliz com a sua moto, você não está feliz com o seu carro, você não está feliz com seus filhos, você não está feliz com a sua cidade. Você já ajoelhou? Pediu para Deus uma solução? Você já falou assim: Senhor meu Deus, me ampara. Senhor meu Deus, me socorre. Ah, pastor, mas eu não sei fazer oração bonita que o senhor faz. Basta levantar a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, cuida de mim. Não precisa falar mais nada. Ele vai te atender, ele vai te sarar, ele vai te curar. E melhor, ele vai te dar a solução. Agora presta atenção. Se você tiver coragem de botar o joelho no chão, se você tiver coragem de falar: Senhor Jesus, intercede por mim junto ao Pai. Pai, faz com que o Espírito Santo se manifeste em mim e na minha vida. Tenha coragem, tenha hombridade para fazer o que Ele vai dizer para você fazer. Tenha coragem para aceitar a decisão de Deus. E entenda que a sua decisão pode não ser a acertada. E se você está sofrendo, é porque você está teimando em fazer do seu jeito. Está na hora de mudar. Está na hora de abrir a mente
Está na hora de aprender a orar. Mas quando você orar, me faça um favor. Ore de olhos fechados. Mas quando terminar a oração, gente, abra os olhos. Tem gente que ora de olhos fechados, termina a oração e continua de olhos fechados. E não enxerga o que está acontecendo, não enxerga a bênção que está sendo colocada, não enxerga o poder de Deus se manifestando na vida dele. Abra os seus olhos depois da oração. E você vai ver como isso vai mudar. Mas vai mudar muito para você. Você precisa, e precisa mesmo, você precisa sentir e permitir fazer as coisas de forma diferente. Porque para ter o que eu nunca tive, eu tenho que fazer o que eu nunca fiz. Eu tenho certeza que se você tem um problema na sua vida, Deus já vem gritando para você há muito tempo qual é a solução. E você está insistindo em fazer errado. Você está insistindo com a sua ideia. Dá uma chance para Deus. Coloque em prática o que Ele está te pedindo. Desafie os seus limites. Estude, pesquise o que interessa. Crie o hábito de armazenar pensamentos. Pega uma agenda e escreve. Vai escrevendo todas as suas ideias, por mais absurdas que elas sejam. Escreve lá. Uma hora você vai buscar isso aí e ela vai te servir. Faz um banco de ideias. Quando você menos esperar, um dia você senta para ler, naquele banco de ideias existem grandes sacadas, grandes soluções. O problema é que a gente fica com aquilo na cabeça, achando que a gente vai guardar, só que o que a gente pensa às 6 horas da manhã, quando é 7h30, a gente já não acha mais. Nós somos muito desorganizados. É como se você tivesse um computador e arquivasse um documento muito importante numa pasta que você não sabe qual é, nem de onde vem, nem para onde vai. Nós precisamos saber nos organizar para saber que pasta nós estamos colocando os documentos. Nós precisamos saber onde é que estão as nossas ideias. Nós precisamos rever as nossas ideias, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Seu conhecimento, mais a confiança em Deus, vai trazer para você uma solução rápida e eficaz. E para ficar no seu coração, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você respirasse profundamente. Eu queria que você pensasse na sua vida, pensasse nas coisas que estão te atrapalhando, pensasse nas coisas que você tem que encontrar soluções. E se você tiver coragem, peça aí, baixinho, só você e Deus. Peça: Senhor meu Deus, vem sobre mim. Senhor Jesus, intercede por mim. Deus, permite que o Espírito Santo se manifeste na minha vida. Permite que o Espírito Santo movimente em mim a solução que eu estou buscando, que eu preciso. Mas principalmente, Deus, me dá força para eu ter coragem de promover a mudança que eu preciso promover. Que eu tenha coragem de realizar o que eu preciso realizar, e seja o que for, que eu esteja disposto a pagar o preço. O livro de Salmos 145, versículo 14 diz: o Senhor sustém a todos que estão a cair e levanta todos os que estão abatidos. E no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em nome do Senhor Jesus, diante do altar de Deus, nesse momento, tendo a certeza que o poder abençoador do Espírito Santo se faz aqui e agora nesta capela, tendo a certeza que o Espírito Santo de Deus se movimenta aqui agora nessa capela, ele traz os elementos novos e movimenta dentro de cada um de nós as novas ideias, as soluções. Ele abre os caminhos, ele abre as nossas mentes, e nós nos dispomos em nome do Senhor Jesus a fazer diferente, a levantar, a lutar, a crescer, a fazer muito, muito melhor do que fizemos até agora. Nós nascemos para ser excelentes. E aqui agora, o nosso compromisso diante do altar de Deus, o nosso compromisso pela força abençoadora do Espírito Santo, é que nós nos tornaremos cada vez melhores. Nós nos esforçaremos para sermos melhores nas nossas vidas.
nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos projetos. E assim nós estaremos cumprindo a vontade de Deus. Nós estaremos atendendo o amor de Deus nas nossas vidas. Nós estaremos crescendo. Nós estaremos livres, porque essa é a vontade do Pai. E ela se faz na terra e nos céus hoje e sempre. Pois então que assim seja. Tchau, tchau. Eu preciso